Olá, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mediante essa situação que tem causado pavor em nossa nação, no mundo inteiro, eu também, assim como muitos líderes espirituais, muitos pastores, pregadores, membros de algumas outras denominações, eles têm voltado o tempo para instruir as pessoas acerca do que realmente está acontecendo com a humanidade. E a resposta para essas dúvidas que surgem na nossa mente, a resposta para elas estão aqui, na palavra de Deus. Só aqui encontramos a resposta para esses acontecimentos que têm assolado a humanidade, têm causado pavor, pânico, tem gerado um caos na humanidade. E assim como estes que estão tentando instruir, orientar, mostrar as causas e as razões para essas situações, também eu venho através desse vídeo te instruir a você que é um meu amigo, que é um parente meu, é um tio, é um irmão, é um primo, é uma pessoa amiga, é um colega de trabalho, que esse vídeo vai chegar até você. Eu estou aqui e quero lhe mostrar, à luz da Bíblia, alguns acontecimentos que marcaram a história de Israel. Nós precisamos entender que a história de Israel, o povo de Israel, é a bússola da humanidade. Nós precisamos entender que Israel é a bússola da humanidade. Israel é o relógio de Deus e para a humanidade Israel é a bússola para a humanidade. Todos os fatos, todos os acontecimentos que surgem no mundo, hoje, no mundo atual, em pleno século XXI, nós temos que olhar à luz da Bíblia, porque nos escritos sagrados estão mencionados histórias e acontecimentos que surgiram no passado e agora estão surgindo também no presente momento. Vejo que dentro da Bíblia Sagrada nós conseguimos encontrar como resposta para essas situações. Por exemplo, essa crise epidêmica, pandêmica que tem assolado as nações do mundo inteiro, tem colocado ricos, tem colocado pobres, negros, asiáticos, qualquer que seja a raça, a tribo, a nação, ela tem se encurvado diante dessa pandemia que não escolhe o rosto, nem o coração, nem a cor da pele. Não há uma classe melhor ou favorável ou favorecida que não seja acometida por essa pandemia que assola agora nesse momento o nosso país, Brasil, que assola a Itália, que assola a China, que assola Portugal, que assola a França, que assola a Espanha e outros países que nesse momento eu não consigo lembrar, mas está causando pavor em todo o mundo. E a única solução que podemos encontrar está na Bíblia, e a solução que podemos encontrar também está em Deus, Só em Deus podemos encontrar a resposta e a segurança para esse caos que assola a humanidade. Observa 2 Crônicas, capítulo 6. A Bíblia vai contar uma história de Salomão. Salomão era filho de Davi, era desejo de Davi construir, preparar para Deus um templo, não é verdade? Era desejo de Davi construir para Deus um templo, porque a presença de Deus ela era carregada dentro do tabernáculo, dentro da Arca da Aliança. Ali era colocada a Arca da Aliança dentro do tabernáculo, uma tenda. E o desejo do coração de Davi era construir um templo e colocar essa Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus para Israel, dentro do templo.
e ali poderem cultuar a Deus, prestar cultos a Deus, poderem sacrificar a Deus, glorificar o nome de Deus dentro desse tabernáculo. Mas a história diz que Deus não permitiu com que Davi construísse esse templo, porque as mãos de Davi eram as mãos de guerras, mãos que teriam derramado sangue ao fio da espada, né? Então Deus não escolheu Davi para esse objetivo, mas selecionou o seu filho Salomão. E a história diz que Salomão constrói o templo. E na construção desse templo, Salomão oferece vários e vários sacrifícios a Deus e também determina e ora diante de Deus, juntamente com a humanidade, juntamente com o povo de Israel, a nação de Israel, o povo de Judá em específico. E a oração de Salomão, ela nos dá um norte a respeito do que está acontecendo agora. Porque Salomão orou e observe a oração de Salomão. Olha o que Salomão diz em 2 Crônicas 6, versículo 26. Olha o que Salomão ora com as suas palavras. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, então eles se arrependerão e virão Então eles se arrependerem e virarem o rosto na direção desse templo e orarem e te louvarem depois que os tiveste castigado. Olha o que ele diz aqui na oração dele. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e então eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo e orarem e te louvarem depois que os tiveres castigado. A continuação, versículo 27. Escuta-os do céu, perdoa os pecados do teu povo, o povo de Israel. Ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre esta tua terra, que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimento, houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver pestes ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo o peso da sua desgraça e do seu sofrimento, estender as mãos na direção do templo e orar, escuta a sua oração. Ouve o teu povo do teu lar no céu e perdoa e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça todo o tempo em que eles vivam na terra que destes aos nossos antepassados. Observe agora o versículo 32. Quando um estrangeiro que viver numa terra bem longe daqui, ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito, e vier te adorar e orar com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração lá do céu onde vives, escuta-o e faze tu o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam conhecer e temer como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Observa que Salomão, no versículo 28, ele pede, mas observa que no versículo 26, um dos motivos e o real motivo, que é a causa das pragas, que é a causa do fogo na lavoura, que é a causa das pragas dos gafanhotos nas lavouras, que é a causa da destruição e ruína sobre a nação de Israel, o versículo 26 está nos mostrando aqui, quando o céu se fechar e não chover,
porque o teu povo pecou contra ti. Então eles se arrependerem e virarem o rosto na direção do templo e orarem e te louvarem. Meu irmão, Salomão já conhecia e sabia a necessidade que havia do povo de Israel se voltar a Deus quando pecarem. A única solução para a humanidade nesse momento é se voltar para Deus, é prestar um culto em adoração a Deus, é reconhecer, como disse Salomão, quando o teu povo, se arrepender e virarem o rosto na direção desse templo, ou seja, porque ali no templo estava a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Mas hoje, em plenos dias atuais, o símbolo da presença de Deus, ele é o que em nossos dias atuais? O símbolo da presença de Deus, ele é encontrado aonde? Na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo é o símbolo da presença de Deus. E onde é que eu posso encontrar Cristo? Através das suas orações. A nação de Israel precisava se dirigir ao templo para orar, para se apresentar diante de Deus. Mas hoje nós temos livre acesso ao Pai por meio da oração. Temos livre acesso ao Pai por meio da oração. Porque Jesus nos deu esta condição de nos aproximar de Deus através da nossa oração. Então lembre-se que os motivos de os céus se fecharem, porque a nação de Israel vivenciou períodos de grande estiagem. Olha, que você for analisar no período de Primeira Reis, se não me falha a memória, você vai encontrar um período em que o profeta Elias esteve na terra, que ele lançou uma profecia sobre Israel, e foram 3 anos e meio sem água, 3 anos e meio de estiagem, ou seja, um caos total. É muito difícil viver sem água, mas Deus cerrou o céu por causa do pecado da nação de Israel. Deus cerrou, era juízo, castigo de Deus sobre a nação. Ele disse mais aqui, quando nesta terra houver falta de alimento, houver pragas, meus irmãos, falta de alimento, morrem mais de 8.500 crianças por dia. Mais de 8.500 crianças por dia por causa da fome na nossa nação, melhor dizendo, no mundo inteiro. Quando ele diz aqui sobre pragas, ou a colheita for destruída por ventos muito quentes, ou seja, fogo na lavoura, por causa da estiagem, por causa do calor do sol em excesso. Ele diz mais aqui, olha, gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo. Não é só através da crise espiritual, ou melhor dizendo, não é só através da crise financeira, da crise econômica, porque até o momento é tratado aqui nas primeiras palavras da sua oração, é a chuva para a lavoura, para o gado, para o pasto, para as ovelhas, Até esse momento aqui é tratado só de coisas materiais, coisas palpáveis, mas quando ele fala na parte C do versículo, no versículo, quando o teu povo for atacado por inimigos, na verdade, por inimigos, versículo 28, ou quando houver peste ou doença entre o povo. Segundo as Crônicas, no capítulo 20, a Bíblia vai mostrar a história, vai falar a história de Josafá. A Bíblia vai dizer que 4 nações, se não me falha a memória, se armou para entrar em conflito com a nação de Israel. E quando Josafá tomou conhecimento do risco que a nação de Israel estava a passar e iria enfrentar com esse aglomerado dessas nações que viriam em direção de Israel para guerrear, saquear, destruir a nação de Israel, a Bíblia vai nos ser bem clara e nos mostrar, eu vou ler para você entender, vai ser bem clara e nos mostrar